essa série tinha sido anunciada, eu tava na expectativa, aguardando o lançamento dela. E agora, eu posso dizer que superou as minhas expectativas. Uma série dramática, baseada, em uma história real e que consequentemente te faz criar um vínculo muito grande com os personagens. Eu tô falando da série Uma Questão de Química. Traz um título um pouco diferente do comum, mas diz exatamente o que a série conta. Faz todo sentido, no caso. Pra você entender um pouco melhor sobre a trama, se liga aqui. Baseada no romance best-seller homônimo, a trama ambientada ali nos anos 50 traz a personagem Elizabeth Zott, que se esforçou durante toda a sua vida para se tornar uma grande química. A cientista acaba engravidando e quando seus patrões descobrem, a demitem do laboratório sem justificativas. Precisando deixar a carreira acadêmica de lado, ela se torna apresentadora de um programa de culinária. Driblando as regras, a Elizabeth ensina a outras mulheres dicas que são muito mais valiosas do que simples receitas. Ou seja, é uma série que mostra que as mulheres conseguem desafiar barreiras independentemente do lugar. Bom pessoal, eu sou o John e como vocês já perceberam, hoje eu tô aqui pra falar sobre a série Uma Questão de Química, que traz ali uma história complicada, tensa, de superação e que tava sendo muito aguardada por mim. E você pode assistir essa série lá no Apple TV, beleza? Quero pedir aqui rapidinho também pra vocês me seguirem já lá no Instagram, o link tá na descrição do vídeo, porque lá eu continuo trazendo dicas de séries e de filmes também. Me segue lá que vocês vão gostar. E sem mais delongas, é aquilo que você já sabe. Vai deixando seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito a gente na divulgação do canal. Se inscreve aqui pra você continuar recebendo vídeos assim e bora conferir um pouquinho mais sobre essa série que pode te surpreender bastante. Como ela é uma série dramática que conta uma história real e ainda é de época, você precisa entender a proposta que ela traz só pela ambientação. Ou seja, cenário, figurino e toda a fotografia no geral precisam estar adequados à história que a série quer contar, a ideia da trama, Não só pela própria parte técnica, mas também das atuações e os diálogos que façam sentido. Ou seja, tudo precisa conversar ali e estar em sintonia. E bom, como era uma época mais antiga, as pessoas escondiam menos todo aquele machismo entranhado que tinham. Então você acaba ouvindo muita besteira saindo da boca de personagens que não se importavam em ser babacas. E assim, para interpretar a protagonista, nós temos a excelente Brie Larson vivendo na pele da Elizabeth Zott. Ela já é uma atriz consagrada que mostrou todo o valor que tem desde o filme O Quarto de Jack, onde ela dá uma aula de interpretação, sabendo atuar nesse tipo de papel mais dramático que encanta o mundo. Aqui nessa série, ela tem até outras funções que levam a personagem, inclusive mais à frente, a um papel tragicômico, sabe? Pelo menos depois de alguns episódios. Aquela ideia de, tá tudo dando errado na minha vida, então mais uma coisa não vai fazer diferença. Mais ou menos nessa pegada. E você vê que a atriz está 100% dedicada à produção, porque não basta só ser convincente, ela precisa mostrar toda a evolução da personagem conforme os episódios vão passando, com mudança de postura e atitude, Além de deixar claro pra nós que todo o sentimento de frustração que a Elizabeth tem no coração faz com que ela fique completamente perdida, mesmo sendo uma mulher muito organizada e que vê a vida nos mínimos detalhes da ciência. Falando em ciência, a protagonista é muito inteligente, mais inteligente que todos os homens que trabalhavam no instituto de pesquisa que ela trabalhava também, inclusive. E é claro que isso incomodava quase todos eles. E o problema maior nem era isso, e sim dela nem ser considerada uma cientista ali, e sim uma assistente, Mesmo sendo formada como uma das melhores alunas, E só era assim por quê, Porque ela era uma mulher e não um homem. É interessante ver toda a sagacidade da personagem e como ela já entendia tudo isso de uma forma clara, ali naquela época, Numa época em que não falava sobre esses assuntos, nem mesmo entre as mulheres. E aí, até elas acabavam reproduzindo algumas atitudes machistas. Uma outra personagem muito importante ali no enredo é a Harriet, vivida pela atriz Aja Naomi King. De início, nós vemos uma boa amizade dela com o personagem do Calvin Evans, que eu não citei por aqui ainda, mas é o namorado da Elizabeth, um personagem que também é muito importante pra trama, saiba disso. E depois a Harriet acaba desenvolvendo um relacionamento bem legal com a Elizabeth também. Ela lutou por algumas causas bem importantes ali, e isso mostra na série, mesmo que seja mais de pano de fundo. E durante todo esse processo, nós vamos acompanhando o desenvolvimento da protagonista, cercada de pessoas boas, mas também de algumas da pior espécie. Você fica com raiva em muitos momentos de coisas que acontecem ali na trama, e acaba trazendo aquela reflexão do porquê existe tanta injustiça no mundo.
Claro que a personagem da Elizabeth foi resiliente por todos os problemas que aconteceram ali na vida dela, mas você vê com essa história que muita gente precisa fazer mais do que outros para conseguir algum tipo de espaço na vida, conforme foi o caso dela, né, por exemplo. E é interessante ver que ela tinha uma personalidade bem forte, e isso incomodava as pessoas, já que para muitos ela só deveria ficar calada e na dela, sem bater de frente com nada. Ela vai na contramão disso, e justamente pelo jeito dela, algumas portas inesperadas vão se abrindo na sua vida. É muito interessante acompanhar todo esse processo, porque você vê a personagem passando por muitas situações diferentes. Existem ali momentos de mostrar inteligência, momentos de perda, sofrimento por não conseguir fazer o que gosta, situações inesperadas, pessoas realmente boas chegando na sua vida, mudança de direção de carreira até, entre muitas outras questões que qualquer pessoa pode passar. Por isso que é fácil se identificar com a Elizabeth, porque tudo que ela passou é muito palpável e realista, tudo que ela sofreu também, né? E ainda tem o lance dela ser uma pessoa muito sozinha e sem família, o que contribui, na minha opinião, para essa personalidade desenvolvida nela. Eu posso aqui elogiar várias coisas da série, como a ambientação num geral, por exemplo. Os cenários, figurinos e paleta de cores, tudo isso gera uma fotografia muito completa, condizente inclusive com a época vivida. A trilha sonora também dá um show à parte, conversando completamente com todo aquele visual que é apresentado a gente. Mas olha, quem dá show mesmo é a Brie Larson. Claramente ela estudou muito para essa personagem e você vê de forma nítida a dedicação que ela teve ao papel. A Elizabeth ali tem características muito fáceis de serem reparadas, muito pela forma como a atriz conseguiu encontrar a personalidade ideal, trazendo pra gente uma pessoa séria, que leva o seu trabalho muito a sério, inclusive em casa, né? Usando até da química na hora de cozinhar, por exemplo. Ao mesmo tempo, nós vemos uma pessoa depressiva, solitária e um pouco tragicômica, como eu já citei por aqui. Ou seja, ela dá aulas de atuação, mostrando que consegue fugir do clichê quando nós falamos do gênero drama, né? Daquela caixinha que a gente já conhece de produções mais dramáticas. Essa daqui, lógico que tem aquela pegada que nós já conhecemos, mas ela foge um pouco disso com toda essa atuação intensa. Uma Questão de Química é uma série baseada em uma história real que conta os principais momentos vividos pela Elizabeth Zott de uma maneira fácil de entender, mostrando como o mundo era quando uma mulher busca chegar no topo, e ainda é muitas vezes, trazendo mensagens de superação, companheirismo, mudança de rumo na vida e de como sempre o amor busca prevalecer. Bom, essa série conta com 8 episódios no total, de 40 e poucos minutos de duração cada um, e que você pode assistir lá na Apple TV, como eu já falei. Tá aí, né? Mais uma excelente série desse streaming que se tornou meu preferido em relação à qualidade de produções. Mas agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Você ficou com vontade de assistir essa série? Diz aí pra gente conversar um pouquinho. Se você já assistiu, pode comentar também, né? Diz o que você achou da série, lógico, sem dar spoiler pra não estragar a experiência de ninguém. Então comenta aí pra gente conversar um pouquinho. Então é isso, pessoal. Não esquece de deixar aquela martelada no like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito a gente na divulgação dele. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, pra continuar acompanhando vídeos como esse que a gente lança com frequência, né? Indicando filmes, séries, fazendo análises. Se inscreva. Não esquece de conferir na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram. Segue lá. É isso aí. Valeu!